Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer essas coisas. O livro foi queimado pela metade, mas o Espírito de Deus veio sobre Baruque e ele escreveu novamente o mesmo livro, de modo que você tem o perfeito em suas mãos. Quando queimam ele, quando perseguem ele, tem alguém lá fora querendo queimar. Quando perseguem ele, sabe o que acontece? Ele chora. Mas não é um homem de Deus, mas não é um profeta de Deus, não é um homem cheio de unção, mas também é um ser humano. Olha só, a igreja foi paganizada, uma teologia pagã foi infiltrada no corpo de Cristo há muito tempo atrás. Quando a igreja ainda estava nascendo, um pensamento filosófico grego foi introduzido na igreja. Um pensamento platônico foi colocado no seio do cristianismo. Que pensamento é esse? O pensamento de que todo cristão, para ter a sua plenitude, ele não pode manifestar os seus sentimentos, ele não pode manifestar medo, ele não pode manifestar intrepidez, ele não pode manifestar insegurança. O crente, para ser pleno, não pode chorar. O crente, para ser pleno, não pode rir, tem que ter cara de pitbull. O crente, para ser pleno, para ter comunhão com Deus, ele não pode manifestar a sua natureza humana. Mas eu vim aqui lhe dizer, não é isso que a Bíblia diz. Recebe aí o que eu vou lhe dizer. Jesus não morreu na cruz por super-homem e nem por mulher maravilha. Jesus não morreu na cruz por robôs. Jesus morreu na cruz por seres humanos limitados, falhos e chorões como eu e você. Toda vez que eu e você tentar expor o nosso lado divino para as pessoas, pode se preparar, o diabo vai armar para mostrar que você não é o que você tenta passar. Mas olha aqui um segredo de Davi: toda vez que você expor a sua fraqueza, a sua humanidade, a fortaleza de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida, onde estão aqueles que acreditam. Chorar, chorar, chorar é uma expressão da alma. Às vezes a lágrima fala muito mais do que as palavras, e Deus sabe entender a linguagem das lágrimas. Os olhos é a janela da alma. Alguém pode ver outro alguém por dentro olhando nos olhos. Nós somos, como disse o pregador ontem, uma tricotomia corpo, alma e espírito. Há uma luta desleal entre o corpo, que é a matéria que nos prende na dimensão desse mundo, e a alma, que é o tribunal chamado de livre-arbítrio, que controla a nossa memória, os nossos sentimentos, as nossas decisões. Por outro lado, dentro do homem, sem acesso à memória, sem acesso ao julgamento, a nada disso, está o espírito. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó de onde veio. O espírito, ele sobe para Deus de novo, e a alma vai aguardar o julgamento. A luta é desleal. Corpo e alma militam e abafam o espírito. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus plana, como está planando aqui no nosso meio, quando o Espírito de Deus se manifesta, como está aqui no nosso meio, aleluia, então, em língua grega, que eu não entendo muito, isso é chamado de koinonia. Koinonia quer dizer comunhão. Por que comunhão? Porque quando o Espírito de Deus está em nosso meio, o nosso espírito que está aqui dentro, que não nos consegue fazer lembrar de onde viemos, porque não tem acesso à faculdade da memória, mas quando ele sente a presença de Deus, aleluia, essa fagulha que Deus colocou dentro de cada mortal, quando sente a comunhão, a koinonia com o Espírito Santo, ele começa a chorar e a gemer com gemidos inexprimíveis, porque está se lembrando de onde um dia veio para habitar no homem. É um choro diferente, é uma alegria diferente.
Rê. Terceira característica: Jeremias é um profeta solitário. Solitário, porque pregava o que Deus mandava ele pregar. De modo que os outros o rejeitaram e Deus o impediu de se casar. Não vou me deter nisso. Eu vou falar que o ministério de Jeremias incomodou. Era uma pedra no sapato de todo Judá e Jerusalém nos seus dias. E uma dessas, agora eu vou começar. O rei Zedequias percebeu que o exército dos caldeus, da Babilônia, tinha cercado Jerusalém. Isso é estratégia de guerra, olhando para mim. Antigamente era assim: quando eles percebiam que o mais fraco estava encurralado, eles não invadiam, eles só cercavam, porque ia acabar a água, ia acabar a comida, e eles mesmos iam se matar. Está entendendo? Eu estou falando, isso é uma estratégia de guerra, que não mudou até hoje. O nosso inimigo tenta nos cercar para ver se a gente acaba se matando, para ver se alguém come o pão do outro e bebe a água do outro. Mas eu quero dizer que não vai faltar pão e nem água, e não existe cerco que dure para sempre. Um dia esse cerco acaba. Cercava e deixava eles trancafiados em suas muralhas. A pressão era tanta que o rei se viu desesperado. Vou marcar uma audiência, chame todos os profetas de Judá. E eles vieram. Quando os profetas vieram para a audiência, ele consulta os profetas e diz: o que tem o Senhor Deus dos céus a me dizer? Todos unânimes, em uma só voz, dizem: o Senhor é contigo, rei. Deus vai te dar o livramento e vai derrotar o exército de Babilônia. Porém, todo rei que se assenta no trono é obrigado a fazer essa pergunta que vou fazer: porventura existe mais algum profeta em nosso meio? E aí é o X da questão. Porque alguém diz: sim, existe. Quem é? Jeremias. Mas Senhor, ele é da esquerda, ele é do contra, ele só fala coisa que a gente não quer ouvir. Mas tem que trazer ele, é obrigado. E quando trouxeram Jeremias, o rei pergunta: ei, profeta, tem alguma palavra de Deus? Jeremias: tenho. Então qual é? Ele diz: assim diz o Senhor.